agora. Boa tarde, ó. Dá para preparar enquanto a gente lê. Karine, Jorginho, se quiser preparar, tem a Letícia, né, às vezes está no serviço, não dá, tem a Keila. Depois da leitura, vocês vão pensando aí quem pode estar louvando o Senhor hoje para a gente. Vamos lá, João, capítulo 4. A mulher de Samaria, mulher samaritana. Vamos lá no versículo 1. Acompanhe comigo, pegue sua Bíblia. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Era necessário Jesus passar por ali. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Vamos dizer mais ou menos meio-dia, né? Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos. Só um minutinho. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Aí Jesus ficou ali. Então, lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Né? Era uma briga antiga entre os judeus e os samaritanos, e eles não se davam muito bem. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens nem como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó? O nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tu tiveste, e esse que tens agora não é teu. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: por que perguntas? Ou, por que falais com ela? Quanto à mulher,
deixou seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aleluia. Daqui a pouco a gente continua, o 31. Gente, é lindo demais o que Jesus faz, o que Jesus fez. Né? Ele quebrou protocolos, Jesus ali conversando com uma mulher samaritana, Jesus sendo judeu, né? A salvação veio, aqui está falando de judeu, pelo judeu, que Jesus é judeu. Mas Jesus ensina estratégias importantes para ganhar a alma para ele, né? Para alcançar o coração da samaritana. Ele superou vários preconceitos e rompeu barreiras culturais, raciais e religiosas. A conversa de Jesus com essa samaritana tem todo este pano de fundo. Os judeus e samaritanos não se davam bem. Há 500 anos, olha só, havia uns 500 anos. Os samaritanos criam apenas no Pentateuco e rejeitavam o restante do Antigo Testamento. A religião deles era sincrética e herética, a religião dos samaritanos. Além disso, a samaritana tinha uma vida imoral. Ela tinha essa vida imoral. E um rabino não podia conversar com uma mulher em público. Jesus supera os obstáculos. Jesus conhece, ele quebra as barreiras, ele vence as barreiras, ele triunfa sobre os preconceitos para alcançar o coração de uma mulher. Essa mulher, que foi alcançada por Jesus, evangelizou aquela cidade, e aquela cidade foi até o Senhor Jesus para ouvi-lo. Olha o que esse Jesus faz. Olha o que esse Jesus faz. Ele é maravilhoso, né? Na sua simpatia, Jesus faz um ponto de contato com aquela mulher pedindo um favor, pedindo uma água, né? Um pedido na sua simpatia. Jesus, na sua curiosidade, diante das dificuldades levantadas por ela para dar água a Jesus, ele mostrou que ela é quem precisava. Ele estava ali com o corpo sedento, né? Estava com sede, estava cansado, porque Jesus ele veio em carne e a caminhada era longa. Mas ela que precisava da verdadeira água, né? A necessidade de Jesus. E ela tinha essa necessidade maior, que é a água que Jesus concede ao manancial completo e perpétuo que jorra para toda a vida. Para toda a vida, quando nós bebemos dessa água. O Senhor Jesus, ele, na sua consciência, ele ordena a mulher, vai e chama teu marido. Né? Primeiro ele conversou, pediu, mostrou a sua empatia, simpatia. Depois ele falou, chama teu marido. Mas ela foi verdadeira. Ela foi uma mulher verdadeira, ela não tem um marido. E Jesus, sendo profeta, olha, disseste bem. E agora o que tem não é teu. Esse Jesus é lindo demais. E ali ele mostra, antes de beber a água da vida, ela precisa ter convicção do pecado e passar pelo arrependimento. Jesus é essa fonte, mas ele nos mostra que nós devemos confessar os nossos pecados, devemos arrepender para termos a nossa sede saciada. Não existe salvação sem arrependimento. O evangelho é esse. O evangelho é esse, é arrepender dos nossos pecados. É o que João pregou, arrependei-vos e convertei-vos. Né? Muitos falam que se João hoje, nos nossos tempos, ele seria bloqueado rapidinho. E João falava a verdade. E nós devemos ser como João, pregar a palavra. É arrependimento. Sem arrependimento ninguém verá Deus. Sem arrependimento não existe salvação. Não existe salvação. A mulher dá uma resposta verdadeira, mas incompleta. A intenção era disfarçar a culpa e o sofrimento. Jesus elogiou a sinceridade formal, enquanto afirmou que ela havia tido 5 maridos, e o atual ainda não era dela. A mulher percebeu que Jesus conhecia a vida dela e reconheceu que estava diante de um profeta. E quando ele falou, eu sou, ela acreditou. Ela acreditou quando Jesus falou, eu sou, é o que falo contigo. E ela acreditou e saiu anunciando o Jesus maravilhoso. Alguém quer comentar um pouquinho sobre esse pedaço?
Aí nós vamos continuar lendo. Vamos continuar lendo essa palavra que tem, que nos sacia, que é Jesus. E eu acho interessante ela, só um minutinho, Letícia, quando Jesus falou eu sou, ela foi buscar água. O que ela fez? Ela abandonou o cântaro dela. Ela sentiu tanto ali a presença, sendo saciada, do seu pecado sendo perdoado, e ela correu. Vamos, gente, vamos ouvir. Eu encontrei o profeta, ele falou toda a minha vida. E ela foi, anunciou, deixou o cântaro para trás. Quando tem o verdadeiro encontro com Jesus, a gente abandona as formas humanas de saciar a nossa sede. O que é isso? Abandonamos as coisas deste mundo que achamos que pode saciar a nossa sede. Quando nós temos o verdadeiro encontro com Jesus, quando nós ouvimos o eu sou está conosco. Letícia, pode falar. Você pontuou que eu ia falar agora. Boa tarde, meninas. Paz do Senhor Jesus. Realmente, quando a gente tem um encontro, né, real, a gente abandona tudo que muitas das vezes nos faz, né, lembrar no passado pecaminoso, de um passado que não agradava o Senhor, porque, por exemplo, ela ia buscar água em torno, né, ali dos meio-dia, numa hora que ninguém ia no poço, porque ela tinha uma reputação não muito legal. E esse cântaro, muitas das vezes, podia representar isso, né? Lembrar ela de coisas que ela já não queria mais praticar, porque ela já teve um encontro real com o nosso Deus. Uau, isso mesmo. Bem lembrado. Kézia, pode ficar à vontade. Esse versículo 23 é lindo, né? Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Ali Jesus estava iniciando uma nova era, né? Porque para os samaritanos tinha que adorar no monte, para os judeus tinha que ser em Jerusalém. Mas ali Jesus fala que onde a presença de Deus está, não é restrita a templos ou a montes. Então, Jesus ensina que a verdadeira adoração não depende de lugar, mas de disposição do coração, alinhado com o Espírito Santo e com a palavra. Glória a Deus. E ele é o quê? E nós somos verdadeiras adoradoras. Nós somos, o Senhor está aí, ó, à procura de verdadeiros adoradores. E nós somos. Não precisamos ir lá em Jerusalém, não precisamos ir lá no monte. Onde você estiver, na sua casa, onde você estiver, adore ao Senhor com a sua vida. Né? A comunhão é importante, né? Essa comunhão de estar indo na igreja, comunhar, adorar a Deus juntos, isso é importantíssimo, né? É mandamento. Na igreja é mandamento, mas o nosso coração, a nossa vida deve ser uma verdadeira adoração, é todos os dias. Quando nós vamos para a igreja, já vamos levando a adoração ao nosso Deus. Essa é a nossa intenção, essa deve ser a nossa intenção. Então vamos lá. O versículo 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-a porventura trazido o que comer? Jesus disse-lhes: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejavam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Mas eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho de quem? Da mulher, que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. E ela, né, como a Letícia lembrou, a reputação dela não era muito boa. Tanto que ela buscava água meio-dia, esse horário não era costume das pessoas buscar. Então, eles acreditaram.
Vindo, pois, samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam, mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passado 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras em sua própria casa, sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial, o rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhes disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho lhe sentia melhor. E informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser precisamente a hora que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Aqui fala também dos ceifeiros, né? Dos dias de trabalhos, semear. Às vezes, gente, eu estou lendo um livro, Novos Frutos, e eu sempre falei esse versículo, de Deus não se zomba, tudo que semeia, colhe. E a semente, né, muitas vezes, a gente não vê o resultado quando a gente está semeando. A gente não vê o resultado. Às vezes a gente quer semear e quer ver o resultado rápido, mas não vemos. Dá trabalho, é um processo. Até chegar à colheita, é um processo. E aqui está falando que o ceifeiro já fica feliz da sua recompensa, porque ele sabe o quê? Que vai ter a colheita. Vai ter a colheita. E nós, mulheres virtuosas, mulheres sábias que nós somos, vamos semear bons frutos, boas sementes, para colhermos bons frutos, em todas as áreas. Hoje vocês estão aqui, ó, estão semeando para buscar, para colher depois, para depois ter bom fruto, entendimento, sabedoria, para quando precisar, né, vir um dia mal, opa, eu ouvi essa palavra, eu entendo que o Senhor Jesus é aquele que quebrou o protocolo para conversar com aquela mulher samaritana. Então, vamos, esse é o nosso chamado, esse é o nosso chamado de evangelizar, de discipular, é levar as pessoas até Jesus. Né? Nós vemos que muitos querem os milagres, mas estão desonrando o Senhor, pois não querem o Senhor. Aqui está falando dos milagres também de Jesus, o segundo milagre que ele fez na Judeia, na Galileia. O homem ali, ele creu. Só de Jesus falar assim, o seu filho está bem, ele vive. Ele creu e foi para a casa dele. Olha só, era no outro dia que ele chegou. Hoje em dia a gente é tão prático, né? Tem carro, tem ônibus, tem avião. Hoje em dia, manda o WhatsApp, liga, vídeo. E aí, meu filho, você melhorou? Não, Jesus, olha aqui, ele melhorou, né? Hoje seria assim. Mas não, ele foi ter notícia no outro dia do filho dele. E ele creu em Jesus. Ele creu em Jesus. É isso, foi o que nós falamos ontem. Crer e confiar. Não somente crer. Jesus está convidando a gente. Olha, você crê em mim? Então entra aqui no barquinho, entra aqui no carrinho, eu vou atravessar essa corda aqui com você. É crer e confiar nesse Jesus maravilhoso. Porque não queremos só as mãos do nosso Senhor. Ou seja, não queremos só as bênçãos, só as curas. Não, mas que nós venhamos desejar esse Senhor Jesus. Venhamos desejar, buscar o Senhor, desejar a presença dEle
não só os milagres dele. Mais alguém deseja falar? Késia? Mais alguém? Terminamos o capítulo 4. Né? A gente vê um oficial, hein? Um oficial, vamos dizer que ele foi testado ali por Jesus, e ele se humilhou diante do Senhor, ele orou, ele buscou, ele clamou, e ele recebeu, o filho dele recebeu a cura, porque aquele oficial foi até Jesus. Né? Às vezes, não desanime de interceder por alguém. Não desanime, não perca sua fé. Às vezes nós queremos só para nós, mas nós podemos interceder pelas outras pessoas. Interceder por um parente, interceder por alguém. Vamos continuar clamando, tendo essa fé no nosso Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Amanhã, o capítulo 5, se Deus permitir, estaremos aqui.